Amados, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês um pouco acerca de escatologia, né? Conversar um pouco com vocês acerca da escatologia. E eu acredito que é importante todo crente saber um pouco acerca da escatologia bíblica, daquilo que a Bíblia nos alerta, daquilo que a Bíblia nos orienta, para nós podermos ter uma fé balizada, para que caso alguém nos pergunte no meio da rua, alguém tenha alguma dúvida, alguém no seu trabalho saiba que você é crente e venha lhe perguntar, é importante nós termos um domínio, nem que seja do básico, nós precisamos ter o domínio. Não sou expert no assunto, há homens e mulheres que se dedicam desde criança sobre o assunto, mas aquilo que aprendi, aquilo que estudei, que estudei pouco perto do que esses homens estudaram, eu quero compartilhar aqui com vocês e refletir um pouco sobre o tema. Você que gosta do assunto de escatologia, comenta aqui embaixo alguns assuntos que vocês entendem também sobre essa questão, algumas visões que vocês têm sobre essa questão, tá? Deixa aqui o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Lembrando que aqui você não vai ver questão de definição de data, você não vai ver dizer que em 2032 Jesus vai voltar, em setembro de tal, que isso aqui não. Eu vou comentar aqui aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia nos orienta, aquilo que Jesus deixou para nós sobre a questão de escatologia, né? Tá bom? Vamos lá. Meus amados, nós devemos estar prontos para a vinda de Jesus. Qual é a data ou ainda? Qual é o dia? Não sabemos. Foi perguntado isso a Jesus e ele disse, olha, não vos pertence saber aquilo que o Pai decretou, aquilo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder e decreto. Então daí Jesus já nos dá uma cortada e já diz, não pertence você saber qual é o dia. Você precisa saber que haverá um dia, mas não saber o dia, né? Porque se a gente soubesse, com certeza, do jeito que o ser humano é, nós vivíamos uma vida de qualquer jeito e 24 horas antes da volta de Jesus, nós nos preocuparíamos em nos arrepender. Mas como não sabemos o dia e hora, pode acontecer antes de você terminar de assistir esse vídeo, tá? Gente, acerca da escatologia da volta de Jesus, eu prefiro ficar com o que Jesus disse em Mateus 24, 42. Ele diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora em que há de vir o Filho do Homem. Jesus voltará e eu e você devem estar esperando a sua volta, esperando o dia glorioso. Não podemos dizer dia, não podemos dizer hora, não podemos estabelecer momentos, mas precisamos saber que ele voltará para buscar a sua igreja. Isso é notório e todo crente deve estar ciente disso. Se você é pré-tribulacionista, se você é pós, se você é tribulacionista, não tem problema. O que importa é que você precisa saber, Jesus voltará e eu tenho que estar preparado para o dia da sua vinda. Andar preparado. Como eu devo, irmão Wendel, aguardar a vinda de Jesus? Primeiramente com fé. Você precisa crer que ele voltará. Você precisa andar em vigilância. Primeiramente, crer na sua vinda e, em sequência, andar em vigilância. Não pode andar de qualquer jeito. O Senhor Jesus disse assim, olha, vigiai, pois, não sabeis o dia e a hora em que há de vir o vosso Senhor, em Mateus 24, 42. Nós observamos que Paulo, escrevendo aos crentes de Tessalônica, como nós sabemos, a igreja de Tessalônica, Paulo não teve um momento de 2 anos, de 5 anos com eles, foi cerca de 3 meses que Paulo ficou em Tessalônica, mas por conta da perseguição, Paulo precisou fugir de Tessalônica e ele ficou preocupado com os crentes de Tessalônica e mandou alguém lá para saber como é que os irmãos estavam, porque foi pouco período que eles ficaram. Mas Paulo ficou feliz em saber que os irmãos de Tessalônica não haviam abandonado a fé. Pelo contrário, debaixo de tanta perseguição, os irmãos de Tessalônica cresceram. Mas, porém, em Tessalônica houve algumas questões, algumas preocupações acerca das pessoas que morreram no Senhor, dos irmãos que morreram. E Paulo, ele orienta os irmãos de Tessalônica estavam tão anelantes pela vinda de Jesus que alguns pregadores da igreja, alguns irmãos,
entenderam que a volta de Jesus era para aqueles dias. Mas qual é a consequência disso? Alguns deles entenderam errado. Alguns deles pararam de trabalhar esperando a volta de Jesus, né? Se tornaram um peso para a igreja porque pararam de trabalhar, abandonaram seus trabalhos. E Paulo escreve a carta de Tessalônica corrigindo os erros de doutrina, os erros de interpretação, os erros que eles estavam ensinando. E Paulo vem, né, falando acerca da vinda de Jesus. Claro, né? Não a vinda gloriosa. É importante sabermos isso. Paulo primeiro ensina acerca do arrebatamento da igreja, que nós não precederemos os que dormem. É importante isso. Grave isso. Nós não precederemos aqueles que dormem. Antes, eles ressuscitarão primeiros e nós seremos transformados em glória. Veja só isso. Irmão Wender, mas espera aí, quer dizer que a gente não vai ser arrebatado num piscar de olhos? Não, nós não seremos arrebatados num piscar de olhos. Mas, irmão Wender, tem uma música por aí que fala: nós não seremos arrebatados num piscar de olhos. Nós seremos transformados, porque no céu, corpo, carne, sangue não entrará nos céus. Apenas um corpo transformado. O que acontecerá no piscar de olhos é a transformação do corpo, do nosso corpo. O nosso corpo que é mortal se revestirá de mortabilidade. O nosso corpo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Acho que a palavra é essa. Será transformado e teremos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Esse corpo abatido não será mais abatido, será revestido de imortabilidade. Seremos seres imortais, seremos seres eternos, porque seremos transformados. Não arrebatados no piscar de olhos, seremos transformados no piscar de olhos, tá bom? É só você ler 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, você vai ver que há textos paralelos. Paulo fala sobre a transformação no piscar de olhos e Paulo fala acerca da vinda do Senhor em glória, que aí essa vinda do Senhor em glória já vai ser com os santos. Quem são esses santos? Com a igreja que foi em se encontrar com o Senhor nos ares, que estará voltando ao final da grande tribulação. Mas aí já é para outro vídeo, aí para outro vídeo. Depois a gente vai para outro vídeo sobre o assunto, tá? Vamos lá. Devemos esperar a volta de Jesus cheios do Espírito Santo. Irmão, ainda cheio do Espírito Santo? Sim. Olha só, nós devemos desmistificar uma coisa, que ser cheio do Espírito Santo não é você estar com o microfone em mãos, louvando e pregando. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é você ter uma vida com frutos, uma vida transformada, uma vida em piedade, uma vida em amor, uma vida em paciente. Não ter uma vida de púlpito. Uma vida de púlpito é muito fácil de você cair no personagem. É muito fácil de você se transformar em um profissional de púlpito. Muito fácil. Mas quando você decide viver uma vida cheia do Espírito Santo, com frutos, né, como está em Gálatas 5, se não me falha a memória, 5:21, uma vida 5:22, uma vida cheia do Espírito Santo é você manifestar os frutos, o fruto do Espírito, perdão, os frutos não, o fruto do Espírito, o amor, benignidade, misericórdia, e todos os dons o fruto que é citado ali é fruto de uma vida cheia do Espírito Santo. Né? Não é uma vida de púlpito. Não se engane, tá? Não se engane. Vamos lá. Uma vida em santidade e amor. Uma vida em santidade. É importante nós vivermos uma vida em santidade com Jesus. Né? A santidade, a santificação, o escritor aos Hebreus já disse: seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja só, seguir a paz com todos e a santificação.
A santificação é importante, nós vivermos uma vida de santificação. Mas, irmão Wendel, o que é santificação? Santificação é um processo contínuo que se deu início do momento em que eu e você aceitou Jesus, recebeu Jesus como nosso Senhor e Salvador. A partir daquele momento, o Espírito Santo começa a trabalhar em nossa vida para vivermos uma vida de santificação. Aos poucos você nota que você vai mudando sua conduta, você vai mudando o seu padrão de ética, você vai deixando de mentir, você vai deixando de enganar, você vai deixando de roubar, você vai deixando de viver embriagado, você vai deixando de se drogar. Isso é uma vida de santificação, é um processo contínuo. Mas, irmão, ainda eu falhei em um momento, mas veja só, você se levantou, é importante você se levantar, você se levantou e continuou a caminhada. É aquilo que uma vez eu ouvi, hoje mais santo do que ontem e amanhã mais santo do que hoje. É um processo contínuo. Pode haver falha, pode haver algum erro de conduta no meio do caminho, mas se levante, é importante você se levantar. Muitos encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos. Por que nos levantamos? Porque estávamos caídos. Nós nos levantamos e estamos de pé para a glória do nome de Deus Pai. Vamos lá. Ser cheio do Espírito Santo é importante para esperarmos a vinda do Senhor. Estamos esperando. Ser cheio do Espírito Santo, vivendo uma vida em santidade e em amor. Veja só, agora, atitudes errôneas que podemos cometer, né, que nós podemos cair nesse erro. Ignorar a vinda de Jesus. Veja só, ignorar, fazer com que se fosse algo que fosse só uma força de expressão. Jesus, ele dá um exemplo do bom servo e do mau servo. Ele diz que o Senhor saiu para uma terra longínqua e deixou os 2 servos sobre a sua fazenda. E um dos servos começou a agredir os outros servos e viver uma vida totalmente a par daquilo que seu senhor esperava. E ele caiu no erro de dizer, o meu senhor tarda a vir, e repentinamente o seu senhor volta e castiga aquele homem, aquele mau servo, e o lança nas trevas exteriores. Aqui, Jesus está alertando sobre os 2 tipos de crente, porque só existe 2 tipos de crente. Anote isso se você puder. Só existe 2 tipos de crente. Qual é, irmão ainda? O crente que vai ser arrebatado e o crente que não será arrebatado. O crente que vai ter o seu corpo transformado em glória e vai subir para se encontrar com Jesus nos ares, e vai existir o crente que vai ingressar na grande tribulação porque não esperou a vinda de Jesus, não estava preparado. Vou tornar a repetir, anote isso. Existe 2 tipos de crente. O que vai subir e o que vai ficar. Existe o santo e existe o profano. Existe o santo, existe o escarnecedor. Existe aquele que crê e aquele que não crê na volta de Jesus. Qual nós estamos sendo? Aquele que crê, espera, é santo? Ou aquele que não crê, que não espera e que é profano? Aqui está uma grande reflexão para a gente. Nós, muitas vezes, como está aqui registrado, sabendo primeiro isto, que andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os meus pais dormiram, permanecem como desde o início da criação, como está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Escarnecedores surgirão, mas escarnecedores não lá no mundo, como eu disse no outro vídeo. Do mundo a gente espera tudo. Mas eu falo escarnecedores dentro do meio evangélico, dentro do meio cristão. Pessoas que estão vivendo uma vida promíscua porque dizem, desde o tempo dos meus pais, meu pai já é idoso, meu pai e minha mãe já morreram, e desde aquele tempo já diziam, desde o tempo do meu avô já dizia que Jesus vai vir. Onde está esse cara? Como alguém me disse, onde está esse cara? Esse Jesus? Não, Jesus não vai voltar, onde está ele? Já tem muito tempo, já tem anos. Alguém conversando comigo, tentando me discipular,
tentando me ganhar para a sua ideia. Só que eu fiquei quieto, fingi que não entendia nada. E depois que a pessoa terminou esses seus argumentos, eu comecei a rebater e refutar, né? Refutar aquilo que a pessoa estava tentando me discipular. O importante é isso, o importante é a gente conhecer e entender. E dar corda. Quando alguém chegar para tentar lhe discipular, você espera para ouvir a ideia da pessoa e depois, em seguida, você refuta. Aí está a importância da gente conhecer um pouco acerca da escatologia. O básico a gente tem que conhecer, gente. Não vamos cair naquela história de o importante é ele vir e pronto. Não. Vamos conhecer aquilo que a gente crê, para podermos conversar, uma conversa sadia com alguém sobre o assunto, né? Olha só, Pedro chega a citar mais um exemplo dessas pessoas escarnecedoras que diz assim: mais amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Veja só, apesar desses escarnecedores surgirem em nosso meio, é importante nós colocarmos em nosso coração que Deus é um ser eterno. Deus não está preso ao tempo Cronos. O tempo Cronos é o tempo do homem. O tempo Kairos é o tempo de Deus. Então, Deus não está preso ao tempo, ao meu tempo, ao seu tempo. Deus não é ele está preso no tempo, é o tempo está preso em Deus, porque Deus é eterno. Então, o tempo de contabilidade do homem é um grão de areia diante do oceano que é a eternidade. A eternidade não tem fim, a eternidade não tem limites. Deus é eterno, é um ser eterno. E Deus não tem pressa. Deus não tem pressa, Deus não se atrasa, Deus não chega adiantado. Deus no momento certo, no momento em que se cumprir o número dos que hão de se salvar, ele volta. Eu creio assim. Vamos lá. Atitude do servo fiel diante da volta do Senhor. Nós devemos ter uma vida de servo irrepreensível. Irrepreensível não é você não falhar. O que foi que Deus disse para Abraão? Abraão, seja santo, porque eu sou santo. Mas espera aí, não ainda aí não. Como é que eu vou ser santo como Deus é? Só que tem um porém. Deus ali disse: Abraão, seja Kadosh, seja Kodesh, porque eu sou Kadosh. Como assim? Deus disse a Abraão: se esforce para ser santo, porque eu sou santo. Ou seja Kadash, porque eu sou Kadosh. Kadash é a pessoa se esforçar para alcançar a santidade. Kadash, a pessoa se esforçar para alcançar a santidade. Kadosh é santo absoluto. Deus disse para Abraão: Abraão, seja Kadash, seja alguém que se esforça para alcançar a santidade, para viver uma vida santa. Porque eu sou Kadosh, porque eu sou santo absoluto. Você é Kadash, porque você precisa se esforçar para alcançar a santidade, Abraão. Mas eu sou Kadosh, porque eu sou santo absoluto. E isso vale para todos nós. Nós devemos nos esforçar para poder vivermos uma vida santa, irrepreensível, com um testemunho libado, conhecido não como uma pessoa de púlpito. Isso é importante dizer, gente. Não seja conhecido como uma pessoa de púlpito. Seja conhecida como uma pessoa piedosa, que ama a Deus. Nem todos aqueles que estão de púlpitos amam a Deus. Isso é importante dizer aqui, né? Eu acho que isso é muito importante a gente dizer. Não, olha só, eu posso me complicar por causa disso aqui, ó. Não seja crente na Assembleia. Não seja crente na Deus é Amor. Não seja crente na Mundial. Seja crente em Jesus Cristo. Porque quando você é crente em Jesus Cristo, você pode sair da Assembleia e ir para Deus é Amor, da Deus é Amor e ir para Mundial. Você vai continuar crente em Jesus. Tá? Crente em Jesus. Isso é importante dizer aqui. Mas vamos lá. Ter uma vida irrepreensível não dá lugar à carne. Há uma luta constante dentro de mim e de você. Uma luta diária. Todos os dias essa luta vem. Que luta é essa, irmão Wendel? A luta que Paulo disse, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: olha, o meu homem interior
tem prazer na lei de Deus, mas eu encontro em meus membros uma outra lei que luta, que o meu homem interior luta contra os meus membros, porque o bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal que eu não quero, quando eu vou ver, já aconteceu. Então, há uma luta constante entre a carne e o espírito, e só vence a quem você mais alimentar, né? Nós devemos viver uma vida, não viver uma vida carnal e viver uma vida espiritual, né? Uma vida espiritual, com Cristo. Nós vemos em muitos lugares, algumas igrejas que estão inchadas, pessoas carnais, crentes carnais, que estão inchadas em número, cheias de número de pessoas, mas que quando você vê, são pessoas que vivem na prática da mentira, que vivem na prática do engano, que vivem no adultério, que vivem em fornicação e tantas outras coisas aqui que nós notamos que existem no meio dessas numerosas igrejas, que pouco se fala sobre santidade, que pouco se fala sobre compromisso com Deus, que fazem barganha. Eu te adoro que o Senhor me dá, eu te adoro porque o Senhor me provê. Então pouco se fala sobre compromisso, sobre vida com Deus, sobre vida espiritual. Então nós devemos, até nisso nós devemos tomar cuidado para não acharmos que número é qualidade, entendendo que qualidade traz quantidade, mas nem toda quantidade tem qualidade. Vamos lá. Nós devemos dar frutos. Isso mesmo, dar frutos. Aqui eu quero falar uma coisa. Ainda que hajam pessoas para serem salvas, muitos estão esperando para ouvir a respeito do Evangelho. Como assim, irmão, ainda? Nós, como ele disse, nós muitas vezes caímos no erro de sermos crentes no templo. Jesus não vem voltar para buscar o templo, a igreja como uma instituição. Jesus vem buscar a igreja como um organismo vivo. E às vezes nós caímos no erro de sermos crentes no templo e saímos para fora do templo, esquecemos de que somos crentes. Acontece muito isso. Mas nós devemos dar frutos ou manifestar os frutos do Espírito. Quando nós manifestamos o fruto do Espírito, nós damos testemunhos da vida de Cristo, né? É a vida de Cristo se manifestando em nossa vida. Por exemplo, nós devemos manifestar o bom cheiro de Cristo aonde nós formos. Por exemplo, no nosso trabalho, em nossa casa. O nosso primeiro ministério não é na igreja, não é no púlpito. Nosso primeiro ministério não é quando eu estou com o microfone na mão louvando ou evangelizando nas praças. Não. Meu primeiro ministério, o primeiro ministério de Wendel e o seu primeiro ministério é a nossa família. Se eu olhar o ministério de púlpito ou de praças como mais importante que a minha família, eu não estou cumprindo aquilo que Jesus me orientou. Por quê? O primeiro ministério iniciado por Deus foi a família. Então, a minha família está acima do meu ministério. Quando eu estou bem com o meu ministério e não estou bem com minha família, de nada vale. Mas quando eu estou bem com minha família e de bem com o ministério, está tudo bem. E nós podemos caminhar triunfante para a vinda do Senhor. Amém? Com isso, eu quero encerrar esse vídeo e pedir que, se você puder e quiser e achou interessante o assunto e quer acompanhar o assunto, se inscreve aqui no canal, compartilha também. Não esqueça de deixar o seu like, que é de extrema importância para o YouTube impulsionar, para o YouTube mostrar para outras pessoas, para que outras pessoas também se interessem sobre o assunto, pois foi um dos assuntos mais pesquisados na internet, se não me falha a memória, de 2019 para 2020, ali em meio à pandemia, 2021, foi um dos assuntos mais pesquisados na internet. Então é importante que não só os crentes saibam da volta de Jesus, mas também aquele que está lá fora, que ainda não foi alcançado pelo Evangelho, entenda, Jesus virá e não tardará. No momento certo, na hora certa, ele voltará para buscar a sua igreja, tá bom?
Fiquem bem, que Deus abençoe. Amém.